Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo com Especialista. Esse podcast que eu criei para ensinar os meus mentorados, né? Em 2021, quem não me conhece, me chamo Fabiola Simas. Em 2021, eu criei uma mentoria que se chama Ser Negócio, onde eu ajudo profissionais liberais que vendam a sua hora, arquitetos, esteticistas, médicos, advogados, a crescerem os seus negócios através de um estudo de growth, de alavancagem de marca. E aí, fazendo esses estudos, eu percebi que muitos deles precisavam da execução também. E aí, junto com isso, cria-se a Agência Ser Negócio, que tem o mesmo nome da metodologia. E para ensinar esses profissionais, eu criei o podcast Papo com Especialista, onde eu trago especialistas que vão contribuir aí com o seu conhecimento para tirar esses empresários do seu ponto de olhar e conseguir melhorar ainda mais os seus negócios através desse conhecimento. E hoje eu trouxe aqui o Cristiano, que vai se apresentar para vocês. Eu conheci o Cristiano através do CDL aqui de Balneário Camboriú. Eu recomendo a todos os empresários fazer muito networking, né, Cristiano? Acredito que você também recomenda. Ele é consultor, professor na área de gestão financeira e vai se apresentar para vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast. E, em primeiro lugar, assim, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Como a Fabiola disse, eu sou consultor, eu sou professor de pós-graduação na Conquer Business School, mas antes de mais nada eu sou economista, né? E o economista é aquela pessoa que lida com números. Então, acho que o objetivo hoje é a gente conseguir traduzir para o público, né, da área da saúde e da beleza, de que forma ela consegue gerir, fazer a gestão de uma empresa, olhando para os números também de uma forma, né, sem medo de errar. Isso. Seja muito bem-vindo. O Cristiano, a gente vai bater um papo, eu chamei ele para a gente falar sobre precificação. O que significa precificação? Quanto vale o seu talento, né? Quanto vale realmente a tua hora? Quanto vale realmente esse trabalho que você faz aí, essa prestação de serviço? Quando eu converso com os especialistas, eles falam, nossa, vale muito, porque todos os cursos que eu fiz, eu gastei não sei quantos mil e mais as máquinas. Mas não é tão simples assim quando a gente está falando de empresa, né? Então, não é simplesmente o preço que tu pensa que vale. E aí, a gente vai falar sobre isso. Como que eu realmente... Qual é a ciência que está por trás desse valor, né? Qual é a ciência que está por trás desse número? É isso, Cristiano? Podemos olhar para essa ótica, né? A primeira coisa que a gente sempre fala é que a gente tem que ter um horizonte, tem que saber por onde começar. Então, a gente começa sabendo qual o mercado que a gente quer atuar, e esse mercado, ele trabalha com que tipo de faixa de preço, de valor, e a gente tem que olhar para o nosso talento, né? O que a gente consegue entregar de diferente. Então, o primeiro passo é não olhar apenas o preço da concorrência, o preço do vizinho, e sim o que você pode praticar onde você quer atuar, né? Sendo na área da estética, área da medicina, área da saúde e bem-estar. Que legal. Então a gente já meio que se adiantou, né? Como é que eu ponho o preço nesse meu trabalho? Em primeiro lugar, a gente não olha só o vizinho, né? Exatamente. A gente tem uma receita aí de colocar preço. Então, Cristiano, fala um pouquinho como é que a gente calcula o preço do que eu vou vender, como é que a gente pode começar aí esse cálculo, esse número. Essa conta, ela vai ser um pouquinho diferente se for comércio, varejo e se for serviço. Especificamente na área da prestação de serviço, a gente já falou que a gente tem que saber em que mercado e que ambiente que a gente está inserido. Então, esse primeiro passo, eu já olhei o que é o menor preço, o que é o maior preço e de que forma, né, as pessoas procuram determinados produtos e serviços que eu vou praticar. Para eu fazer meu preço, eu tenho que saber de que forma eu vou entregá-lo. Então, eu vou ter uma estrutura, eu não vou ter uma estrutura. O que quer dizer isso, né? Eu vou ter um salão, um centro estético, ou eu vou prestar serviço para outras pessoas, eu vou à casa das pessoas, à residência das pessoas, à clínica de alguém. Então, esse é o primeiro. Então, se eu tiver uma estrutura, a gente vai ter que se preocupar com aqueles valores que a gente vai se comprometer. Então, se eu tiver um aluguel, um salão fixo, eu vou ter que saber que atendendo ou não atendendo, o que significa na prática? Tendo clientes, tendo pacientes ou não, eu vou ter que pagar. Então, isso que a gente chama de estrutura fixa. Sim. Né? É o primeiro passo. Vamos falar com quem tem estrutura fixa, que, no geral, são os mentorados, as pessoas que já estão há algum tempo no mercado, já criaram a sua estrutura fixa, e aí querem fazer esse cálculo. Legal. Então, a gente vai pegar um papel, uma planilha, né, o próprio bloco de notas do celular e vai começar a listar
qual é o valor do meu aluguel no Uhum. mês, qual é o meu valor da energia, né, que vai ter o ar-condicionado, a maquininha de café, qual o valor da minha internet, do meu plano de celular, ou seja, aquelas despesas que eu tendo mais ou tendo menos pacientes, ou nenhum, ou muitos, eu vou ter que me comprometer. Eu sempre vou pagar igual. Vai pagar igual. Então, Aham. não adianta fugir. Uhum. Então, uma conta rápida que a gente pode fazer é, nossa, eu tenho 3.000 de despesa fixa, eu tenho 4.000 de despesa fixa, nossa, quantos procedimentos eu vou ter que fazer para pelo menos ter essa estrutura paga? Então, se a Aham. gente fosse olhar como uma grande receita de bolo, receita de pizza, receita de pudim que eu adoro, Aham. a gente pode dizer, poxa, para fazer esse pudim, para fazer essa pizza, né, o que que eu vou precisar manter? Então, a analogia é sempre essa, né? Se a gente Uhum. for fazer, né, uma pizza, um doce, ou se eu tiver uma estrutura física, né, Uhum. fixa, o que que eu vou ter que ter de ingredientes? Então, acho que é Uhum. legal para a gente começar a traduzir isso para Vamos o supor assim, especialista. se eu for fazer um pudim, eu preciso da forma, né? Então, Exatamente. a forma tá lá sempre à minha disposição. Tudo bem que eu não tenho um custo com forma todo mês, né? Mas eu preciso da forma, do forno, né? Então, Exatamente. é a estrutura que vem antes dos ingredientes para criar o pudim, né? Exatamente. Uhum, muito bom. Então, eu calculo isso e aí eu faço uma divisão disso. Que vem depois? Eu consigo Legal. ver, vamos dizer, a esteticista que faz só massoterapia para drenagem linfática, que toda mulher faz drenagem linfática com frequência, e é basicamente a massagem dela. E aí eu falo que o manuseio dela é muito particular para cada pessoa, né? E aí elas dizem, não, mas aqui o meu resultado, como o meu manuseio é muito diferente, eu tenho... Aí hoje existem técnicas, né, de manuseio mais caras, só que não tem nada envolvido ali além do creme, Uhum. né? Além é a técnica de manuseio e o ambiente que ela tá ali, né? Como é que ela vai calcular quanto custa essa hora da drenagem linfática dela? Maravilha, excelente ponto, porque a gente já entendeu, então, que para ela prestar esse serviço, ela vai precisar de uma estrutura, a gente já falou Isso, sobre isso. E os ingredientes de um pudim, de uma pizza ou da prestação de serviço são poucos, né? Então, isso. aquilo ali já consegue ter uma noção. Poxa, eu gasto por mês tanto de creme, Uhum, né? Tanto de toalha, despesa de lavagem, né? Essas coisas que são necessárias ali de higienização, ela divide pelo número de atendimentos. Então, imagina que ela faz 100 atendimentos num mês, uhum, ela já sabe que se ela gastou 3.000 no atendimento, ela tem a cada atendimento uma despesa de R$ 30 da estrutura física. E imagina que ela somou, né, todas as despesas com creme, com toalhas, com higienização, e ela achou ali que dividido por 100 também dá R$ 15. Então a gente está falando que um atendimento dela, em hipótese, né, não sei se esse é o preço, não, tem um mas custo de R$ 45, né, que é a estrutura mais, né, os ingredientes que ela precisa. Só que isso é o primeiro engano do profissional. aham, Ele coloca ali o quê? A estrutura física, a estrutura fixa e aí os seus ingredientes, o seu componente. E onde é que está o preço, o valor do profissional? aham, Né? Então, acho que esse é o primeiro pulo do gato. sim, Você tem que ver o quanto você ganha no mês e dividir pelo número de atendimentos possíveis de fazer. Então, se a gente uhum, for fazer uma analogia, o meu prolabore ou o meu valor no mês é de R$ 5.000. Eu uhum, faço 100 atendimentos, o meu preço hora é 50. exato. E aí, então, eu somo aquele 50 com aquele 45 que eu já tinha Exato. pego O antes. que que você vai ver? Poxa, do meu custo, 50% sou eu, aproximadamente. Exato. Né? Então, você começa a ver, nossa, R$ 50? Isso é pouco ou é muito? Eu valho mais que isso ou eu valho menos que isso? Eu acho legal tu comentar sobre isso, porque esse profissional, quando ele se coloca à disposição para trabalhar de preposto numa estrutura fixa, ele acha muito caro pagar 50%. E quando a gente olha desse jeito, parece tão óbvio que custa 50%, né? Então, e uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que é importante a gente ponderar, que eu sempre falo para os meus mentorados, é essa questão de quanto realmente é o teu tempo produtivo atendendo, né? Porque se a gente olha para a agenda, não, eu abro a minha agenda aqui como o consultório é próprio, a clínica é própria, o que eles falam? Eu posso atender sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde e à noite. Então, eles olham aquele tempo enorme da ocioso, né? Acaba sendo um tempo ocioso, dizendo assim, meu, eu tenho todo esse tempo, e dividem por esse tempo, que não é a realidade do que conseguem vender.
Então, eu sempre recomendo, não sei se eu tô certa, e aí você me diz, que eles trabalhem com uma capacidade desse tempo, mesmo que eles abram a agenda tanto, uma capacidade em torno de 60% ocupada, que é uma taxa de ocupação que eu trago, na verdade, da rede hoteleira, que ela é em torno de 60% a 70% é o comum de uma rede hoteleira ter ocupado. Faz sentido isso? Eu não saberia dizer com exatidão, Uhum, né, se é 60, 65 ou 70, uhum, mas é importante ter uma margem, uhum. né? E por quê? Porque à medida que você vai conhecendo os números, né, e vendo que há procedimentos que duram mais e há procedimentos que duram menos, existem, né, a entrega que tu faz para determinado procedimento vale mais do que a entrega que tu faz para outro procedimento. Exato. Então, esse é um ponto-chave. Quando a gente começa a ver que a gente produz ou comercializa ou faz um determinado percentual para algum tipo de procedimento que me toma tempo e me gera menos faturamento e lucro, e talvez eu tenha menos tempo destinado para outros procedimentos que me geram muito mais faturamento e muito mais lucro, ela começa a enxergar o negócio dela como uma empresa e não mais como uma simples profissional. Com Exato. perdão, doutor, simples no sentido de ser, né, uma profissional. Não, é uma empresária profissional. E É. aí a gente vai dar o segundo pulo do gato, que é tu transformar a tua hora trabalho, a tua hora, né, no valor que tu pode fazer. E aí tu consegue agregar aquele cálculo tradicional e simples de fazer, de dividir por quantidade de hora, o quanto tu pode cobrar mais ou menos dentro da tua especialidade. Exato, exato. E aí você consegue agregar valor sobre Exato, essa sua hora, né? Que a gente fala no marketing, né? De conseguir agregar valor sobre aquilo que você faz, sabendo da entrega que aquilo te traz, né? exatamente. É bem interessante. E aí a gente entra naquela de se eu fizer o cálculo ao pé da letra de tudo isso, será que o meu cliente vai querer pagar? Boa, excelente. Porque, retomando o papo de gerar valor e agregar, né? Vai ter mercado, né? Se você fizer essa pesquisa, né? E aí o Sebrae pode ajudar, consultores podem ajudar, a Fabíola pode ajudar. O que tu vai enxergar? Que tem um valor mínimo e um valor máximo, né? Vai depender da tua entrega, da percepção de valor, do que tu oferece dentro do teu espaço, de quanto tu muda a vida daquela pessoa com o serviço que tu presta, que tu vai poder comercializar mais ou menos o preço final. Uhum, E eu digo assim, o consumidor ele sempre vai olhar para preço, uhum, mas à medida que ele entrega, que você entrega, né, e ele entende que essa entrega atinge o seu objetivo, ou seja, eu quero essa mudança, eu quero esse bem-estar, isso funciona para mim, uhum, o preço ele deixa de ser mais importante. uhum, Então é uma construção. Como tu sabe bem mais que eu, essa construção ela leva um tempo, uhum. mas todo mundo tem ali a sua especialidade, o que você sabe fazer melhor, Exato. né? Cada um, eu costumo dizer assim, ó, cada um sabe qual é onde que tá as melhores entregas, né? No decorrer de uma carreira de esteticista ou não importa, de médico mesmo, existiram certos clientes chaves onde teve realmente uma transformação ali e essa transformação é valorizada. Então esse é o valor percebido, é aquele cliente chave que falou assim, nossa, fez toda a diferença, o meu acompanhamento de drenagem contigo e em cima desse cliente é que tu vai encontrar o teu valor percebido, vai encontrar o que você pode divulgar e falar do teu negócio, da tua marca, do que você faz, para que as pessoas percebam mais valor diferente dos concorrentes, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente fez um cálculo, assim, bem básico aqui, né? Se a gente coloca aí um custo fixo, ficou R$ 30 por hora. Aí mais R$ 50, porque a pessoa vai atender no máximo 100 horas, colocando ali na agenda de atender de segunda a sábado, atendendo à noite, de manhã e de tarde, né? Vai no máximo 100 horas, porque ela não consegue estar sempre produzindo. Certas horas ela está arrumando a sala para preparar a sala para receber, certas horas ela está fazendo o administrativo. Todos esses profissionais precisam cada vez mais de Instagram, de fazer marketing e tá se divulgando. Então, é tempo de nutrição dessas redes, né? Então, é tempo que não se mensura. E aí vai chegar lá que, olha, para você conseguir o teu Prolabore, que você separou que precisa conseguir, que é diferente da tua estrutura que tem que pagar, vai custar R$ 50 na tua hora, certo? Isso se tu vender aquelas 100 horas ali que Exatamente. tem para vender.
E aí, é em cima disso que a gente precisa, tem que ter procedimentos ali onde tu agregue muito valor nessa 1 hora que tu tá entregando. É sobre isso que a gente tá falando, né? E vai ter pessoas que vão reconhecer esse valor isso aí a gente vai chegar, assim, uns R$ 85 de hora, que na verdade é o custo para a clínica acontecer, né? E aí, se é o custo para a clínica acontecer, a gente tem que contar também com um extra para a clínica se manter, fazer seu planejamento financeiro e seu crescimento e ter máquinas e tudo mais. E aí? Perfeito. Isso é o que a gente chama de que é o momento da gente analisar esse número e ver, né, que a partir desse custo a gente tem que lucrar para crescer, para expandir, para me reciclar, para contratar marketing, para criar uma presença digital. Isso a gente vai colocar um percentual desse custo previamente calculado, que vai ser o nosso lucro, e ele vai manter essa empresa funcionando, vai pagar todas as despesas, todos os custos, e vai manter a empresa funcionando, para que a gente consiga manter essa estrutura, comprar insumos, e aí é muito comum de acontecer da pessoa colocar 10% sobre o valor do custo, 20% do custo. Se você fizer essa conta inversa, então vamos pegar que a gente chegou no número de R$ 100, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas digamos que se for R$ 100 e eu vou colocar 20% sobre o meu custo para fazer o preço final, 120. Aí o que o empresário esquece? Né? Que tem imposto. O imposto ele é um percentual do faturamento. Exato. Ele vai ter a despesa de taxa de cartão de crédito. Ele vai ter frete, que muitas vezes ele é pago depois, então você está pagando ali constantemente. E, eventualmente, lá, comissionamentos, parcerias que tu faz. Quando daqui a pouco você soma tudo isso, o seu lucro ele não foi contabilizado corretamente. Exato. Então, você tem que ver o quanto você precisa lucrar para a empresa manter-se aberta, pagas todas as despesas. Porque você vai vender no cartão de crédito, você recebe à vista ou a prazo. Você parcela em quantas vezes e você compra e paga em quantas vezes. Então, esses detalhes eles vão estar pagos dentro da margem de lucro. E é ali que você tem que colocar todas essas variáveis. Parece difícil, mas eu tenho certeza que se pegar uma caneta, um papel e calculadora do celular, fica mais claro de visualizar. Eu tenho certeza que quem está nos escutando, se resolver fazer esse cálculo ao pé da letra, vai ver que está cobrando a hora bem barata, além do que poderia estar cobrando. Porque não vai sobrar esse extra para fazer todos esses investimentos. Que é o normal desse profissional é colocar o preço pelo preço do coleguinha, né? E sair se divulgando dizendo, eu dou mais resultado do que o coleguinha, e não fazer o cálculo realmente de tudo isso. E você bateu num ponto que é muito importante e que eu acho que a gente tinha que explicar de uma maneira mais palpável, a questão do cartão de crédito comer muito dos juros, que na verdade é aquele lucro que vai por ralo. Né? Então vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Como é que funciona, né? E é uma peculiaridade do Brasil. A maioria dos outros lugares não existe isso. Aqui no Brasil ficou difundido o parcelamento do cartão de crédito. Então, existe o Pix, existe o cartão de débito, existe o cartão de crédito à vista e parcelado. Então, o empresário ele tem essas opções. E muitas vezes ele não para analisar quanto ele recebe em Pix do faturamento total, quanto ele recebe no débito, quanto ele recebe no 30 dias e quanto ele recebe em 10 vezes. E aí nas outras parcelinhas. Então esse é um ponto importante porque muitas vezes esse lucro de 10, 20 ou 50% que ele imagina ter, ele está diluído nisso. Cristiano, o que isso significa? Significa que se você vender mais a prazo e pagar mais à vista pelos seus insumos, colaboradores, estrutura fixa, o juro que você vai pagar para antecipar ou para a operadora de cartão de crédito vai comer seu lucro. E aí você vai ter aquele mesmo dilema. Poxa, eu faturo 100 mil e eu não vejo esse dinheiro na minha conta. Por quê? Porque ele vai estar todo mês sendo pago, né, para o cartão de crédito ou para a antecipação que a gente faz para a operadora ou para o banco que a gente trabalha. E que aí a gente normalmente não coloca lá no cálculo do tipo, eu perdi tanto desse
protocolo de 3 mil, 10 mil, 15 mil que entrou, né? E eu escuto muito desse profissional assim, mas eu já tive o custo, agora mês de julho, é baixa temporada, ninguém busca emagrecimento, eu tô com a crio parada, que é um aparelho de criolipólise que é bem comum ter nas clínicas de estética, eu tô com a crio parada, eu preciso manter ela acontecendo, tô com a sala da crio parada, então eu vou parcelar em 12 vezes, bem abaixo do que o preço que eu fazia no verão, né? E se tu for olhar, na verdade, se ela tivesse ficado parada, tu teria dado na mesma. Como é que a gente encontra isso? Fazendo conta, olhando. Né? Então, eu sempre digo assim, que é um primeiro passo ter a informação. Vai ser numa agenda, bloco de notas, numa planilha do Google, ou num sistema, se você já tiver um sistema, se for uma franquia que tenha sistema próprio. Né? Mas tem que ter, porque essa informação vai te fazer poder investir com mais segurança. Então, poxa, eu quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com preço. Sim. Ofertas, né? Poxa, eu posso, eu não faço, ou eu faço e perco dinheiro. Ou eu vou fazer abertura, eu já consegui expandir, eu vou abrir uma nova unidade. Né? Eu vou conseguir praticar um preço, né, de lançamento, eu posso arcar com isso, tendo o preço corretamente calculado e revisado, e saber como é que tu vende, e principalmente como é que tu recebe, tu pode fazer esse tipo de investimento. Tem que anotar. E terias alguma... eu sei que tem um aplicativo que você é sócio no desenvolvimento, né? Que organiza isso. Não sei se ele serve para essa situação. Ele vai servir para profissional que é autônoma, né, que tem ali a sua conta física e a conta empresarial que ela recebe o cartão. Isso vai servir. Mas acho que o primeiro passo é começar de alguma forma. Né? Se o aplicativo for ajudar, acho que depois que tu conhecer o número, tu vai ser capaz de optar por ele ou por um outro aplicativo. Mas se você não souber quanto que está ganhando em cada procedimento ou no mês, acho que você está pulando uma etapa. Certo. Mas a minha pergunta é, se tem alguma ferramenta que tu indica para, Cristiano, eu nunca faço muito cálculo aqui, eu não me lido bem com planilha, tem alguma ferramenta que tu indica? Tem. Eu sempre costumo, tanto para a área da medicina, a área da estética, sugerir uma planilha de precificação, onde ele faz exatamente isso de forma didática. Cada aba ele vai fazer um preenchimento. Então, numa aba ele vai colocar lá o que ele investiu na clínica. Na segunda aba ele vai colocar assim o que cada procedimento demanda, né, da sua hora de um profissional e de insumos. Depois ele vai fazer essa mesma conta. Poxa, eu consigo fazer tantos atendimentos, mas eu vou começar, se eu fizer 50%, 60% dos atendimentos, qual é o preço que eu tenho que praticar? E ele vai te dar exatamente a visão essa do lucro por faturamento, ou por produto, ou por tipo de atendimento que tu vai ter. Então, essa planilha ela é bem interessante para esse começo. Né, saber. E como é que as pessoas têm acesso a essa planilha? Elas precisam entrar em contato contigo ou tu teria como disponibilizar? Eu consigo... Só por curiosidade, né? Porque essa é a minha dúvida. Eu normalmente, simplesmente para dividir os custos, eu sempre recomendo todos os aplicativos bancários hoje. Eles fazem a divisão do que entra, sai de frete, tudo isso que eles mesmos fazem a pizzazinha ali e fazem a divisão. Mas existe também um aplicativo que eu sempre recomendo para as minhas mentoradas, não sei se tu conhece, Organize-se. Conhece? E aí lá você vai colocar todas as suas contas bancárias, vai colocar o que entrou de receita, o que tem para prever. E para aquela pessoa que não tem o hábito de anotar, não tem o hábito... Porque, no geral, esteticista, cabeleireira, essa gente que tá ali no dia a dia, elas estão muito preocupadas em manter a estrutura bonita para fazer aquela entrega e muito preocupada também em se manter atualizadas para fazer aquela entrega que vai ter transformação e pouco preocupadas nessa parte que é o anotar, né? Então, o caderninho elas não anotam, a planilha elas às vezes não tem nem o computador lá, é um tablet para mostrar os antes e depois. Então, por isso que eu te pergunto, né? Mas... Semelhante ao Organize-se, né, o aplicativo da 2T Capital, ele faz exatamente isso. Como é que é o nome do aplicativo? É o 2T Capital, que é o 2T Capital, ótimo. nome do grupo. Então, o que acontece? Ele vai linkar as contas bancárias através do Open Banking, que isso é uma parte de programação que o Banco Central implementou nos últimos tempos, e ele faz essa conexão. Ele junta todas as contas físicas e jurídicas. Ótimo. Né, e ele vai ter essa visualização. Qual é o pulo do gato? Ele tem que cadastrar uma vez aquela conta. Então, se tem uma conta de aluguel, ele vai dizer, isso aqui é um aluguel. Então, toda vez que ele pagar o aluguel, e para trás,
ele vai dizer que aquela conta que foi paga lá em agosto do ano passado era aluguel. E ele faz essa junção através do Open Banking. Ai, que legal! Ou seja, se eu colocar lá que a despesa de 3 mil que entrou nesse mês ali, que ele não tinha definido o que era, lá no Organize-se, é aluguel, ele vai visualizar que tudo que passou era aluguel. Exato. Muito interessante. Como é que é o nome? Como é que eu faço para ter acesso a esse aplicativo? Eu vou deixar para os teus espectadores um link, né? Ele vai ter um acesso de 7 dias Perfeito. para fazer o acesso e ver se gosta. Uhum. E aí ele faz a contratação. Ela é um plano recorrente, então, à medida que ele vai fazendo uso e gostando, que eu tenho certeza que vai gostar, ele vai continuando com... E aí ele tem um valor de assinatura? Tem um valor de assinatura. Né? O valor normal é de R$ 99,00. E aí eu deixo lá um cupom de desconto para os teus espectadores e com a possibilidade de ter um valor menor. Adorei, ó, teve presente aqui nesse podcast. Muito bom. Tá, a gente basicamente deu a receita do bolo de como eu calculo o meu preço hora, que meu preço na hora não é simplesmente o tempo que eu posso trabalhar. Ou a gente pode fazer um resumo, Cristiano? A gente pode, né? Voltando, né? Eu sempre tenho eu aprendi com um antigo diretor de empresa, né? Ele sempre me falava que ele tinha 3 filhas e muitas vezes ele tinha dificuldade de explicar para elas que aquilo quebrava, aquilo não era daquele jeito. E ele dizia assim, olha, se tá difícil, tá errado. Né? E eu uso isso, né, como um lema meu. Então, primeira coisa que tu tem que entender, assim, que se tá difícil, tá errado. Alguma coisa não tá correta. Então, qual é o primeiro passo? Revisar. Não, revisa como é que você está fazendo a conta, revisa quais são essas despesas, qual é o teu público-alvo, eu estou fazendo, né, marketing adequadamente, eu estou vendendo o meu serviço da forma como tem que ser, estou no lugar certo. Né? O seguinte aí é dentro da gestão e administração pura. Custo é como unha, tem que cortar sempre. Então, tu tem que revisar para poder cortar. Então, tu tem que saber que o frete pode aumentar, tu pode saber que o dólar pode aumentar o preço do teu custo, o aluguel vai subir todo ano, né? Então essas coisas são importantes porque tu não pode manter aquele preço e achar que o preço não vai mudar ao longo do tempo. Então tu tem que fazer essa revisão. E tem a manutenção das máquinas, a manutenção de uma maca, a manutenção que isso normalmente não se conta, né? Eu acabei de abrir a minha clínica, tudo é novinho, a gente nem vê que vai estragar uma lâmpada, né? Então eu tenho que olhar para isso o tempo todo, que às vezes eu não olhei lá atrás, então eu tenho que fazer o histórico. Faz sentido isso? Faz todo né? sentido. Eu tenho que olhar esse histórico de tudo que já aconteceu por aqui, para eu prever lá na frente e colocar isso no meu preço. Exatamente. Senão eu não vou... Eu vou estar sempre cansado falando que a estética não dá dinheiro, que a medicina não dá dinheiro, que ninguém fica rico com isso, que é o que a gente costuma muito ouvir, né? Mas se houver ali, ó, um piquinho de gestão, né, financeira, administração, sim, vai ter lucro. Exatamente. E um ponto-chave também é usar a tecnologia. Tanto para aprender quanto para otimizar, né, o processo e a gestão como um todo. Então, hoje a gente tem acesso, e esse podcast ele está acessível a todo mundo. Sim. Tem milhares de outros cursos disponíveis. Aliás, gente, mandem para quem vocês quiserem. Exato, e assina. Né, já se inscreve nesse canal, já manda para... Mas olha quanto conhecimento gratuito tem aqui em YouTube, né? Tu vai encontrar. Exatamente. E aí, Sebrae, CDLs, né? Eventos, né, que são possíveis de tu fazer gratuitamente ou até investir parte do, né? Porque isso vai te trazer em algum momento ou um aprendizado ou um networking, né? Então isso é importante. E acho que falando daí da tecnologia, como a tecnologia pode ajudar, né? Tanto para aprendizado, para otimizar o processo. Então imagina que você tendo um sistema que te poupa tempo, né? São aquelas horas que a gente já calculou lá e ele vai te trazer aquelas continhas que tu não vai precisar fazer mais para olhar. E aí, ter a tecnologia também para otimizar agendamentos, confirmações, que isso é uma outra dor desse profissional, verdade. Que a gente pode falar em outro encontro. Mas isso é uma coisa que talvez não tenha preço. Você poder trabalhar 24 horas não estando presente, né? E hoje a inteligência artificial faz isso. Permite, é verdade. A gente tem bastante tempo aqui. Se você quiser falar, a gente pode até falar um pouquinho sobre... Maravilha. A gente falou, basicamente, que o meu custo não é só a minha hora, né? Eu tenho que calcular todo o custo de estrutura
tenho que calcular também o preço do dinheiro, que eu costumo dizer, que é esse adiantamento de máquina. Porque julho não tenho muita gente, então não quero perder esse paciente, eu vou colocar ele em 10 vezes, 12 vezes, e eu não vou calcular isso. E aí, quando eu for calcular, eu brinco, né? Eu só tô trocando dinheiro, né? Só tô recebendo aqui, pagando lá, e não sobrando nada para mim. Se eu não olhar tudo isso, nunca vai dar dinheiro à estética, nunca vai dar dinheiro à medicina, porque aí não virou negócio. Que eu acho que esse é o ponto, né? Essa é a mudança de mindset. É perceber, olhar para aquilo como negócio, não simplesmente como uma prestação de serviço sua, que tem muito talento e que tem muita entrega e que os teus pacientes falam, ai, nossa, tu transformou a minha vida. Então, eu falo muito disso também em marketing, né? Eu falo, não me adianta só as tuas indicações e os teus pacientes dizendo tu transformou a minha vida. A gente precisa divulgar e pulverizar isso para que a gente traga mais disso para dentro da empresa, né? E a continuidade disso, tu não pode estar dependendo só disso, né? Então, acho que a gente deixou bem claro que não é simplesmente a transformação de vida que você dá e para o seu paciente naquela 1 hora que você tem ali, o seu paciente ali, né? Colocar um lucro, colocar um plus, que vai cobrir, inclusive, o teu sonho, né? O que tu quer da tua vida no futuro? Que eu acho que isso também é um ponto, né? Às vezes as pessoas estão ali, tão apaixonadas na paixão ali do que fazem, e não param pra pensar, mas eu preciso economizar um tanto pro meu futuro. Isso é interessante até tocando o ponto lá que tu falou sobre ter equipamentos que precisam de manutenção, sei lá, um ar-condicionado, um computador, e aí tem a questão do seguro, né? Da construção de alguma coisa e de proteções que você tenha que ter. Então, é muito comum o profissional optar, né, por não fazer alguns investimentos na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Ele faz escolhas e acho que as escolhas elas têm que aparecer em determinados momentos e tu tem que ver o que poderia acontecer se tu não tivesse feito aquela escolha. Vou dar um exemplo. Então, imagina que você, dentro daquela margem de lucro, você estabeleceu que parte daquele lucro é um fundinho, uma conta corrente, uma conta de investimento que você vai guardar para alguma transformação, um curso, um treinamento, uma viagem profissional, ou até mesmo um prêmio que tu vai te dar por metas que tu alcance dentro da tua empresa, né? E também parte daquele lucro é a realização de um sonho pessoal com a tua família, com você própria, ou próprio, que vai surgir dentro daquela empresa. Então, à medida que a gente tem isso mais claro, a gente consegue pensar, né, no crescimento, numa multiplicação de patrimônio, Sim. que vem do teu esforço. Exato. E que quando a gente simplesmente vai retirando a nossa hora, eu achei interessante que falou isso, porque quando o profissional é muito bom, ele tem muita indicação, ele só vai retirando o valor da hora dele e vai levando para a pessoa física, né? E aí ele tira da pessoa física para esses cursos, ele não olha que aquilo veio da empresa. E aí a empresa, eu costumo dizer, né, cria-se CPFs super ricos e empresas super pobres, porque não consegue olhar que aquilo tudo veio da empresa, né? Aí faz lá um caixa, um lastro, faz investimentos extras a partir do que tirou, dizendo que foi minha hora de serviço trabalhada. Não, mas se você tivesse pensado, colocado aquilo lá na empresa, foi a empresa que te trouxe, né? Como um lucro da empresa, e não simplesmente aumentando, não, porque eu tô gerando muito valor, agora minha entrega tá muito boa, e agora eu já tô com lista de espera, então eu vou aumentar a minha hora e trago tudo pro meu CPF. Né? Eu não vejo que a minha empresa está lucrativa. Exato. Então, é o caminho inverso que a gente também não olha, às vezes, né? E aí fica dizendo, porque a medicina não dá dinheiro. Né? Não sei se acontece isso com pessoas que você conhece, mas... Acontece, e principalmente, né? E aí não é só na área da saúde, beleza e do bem-estar, né? Na vida real também, né? Tem muita gente que não é empreendedor, não é empresário e pensa da mesma forma. Então, essa mistura é bastante comum, né? Porque a gente é assim, somos seres humanos, né? E a gente tem essas dificuldades de tomada de decisão, né? Mas o principal é saber que se você é empresário, empreendedor, se aquilo lá não tiver no outro dia, a sua fonte de renda ela secou. Isso, então, exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, da mesma forma que você tem que ter um salário que vem de lá, que parte do salário tem que ficar na empresa né, o salário vai ser o que vai te levar para frente no ponto de vista pessoal,
algumas coisas você tem que pensar também, né? Poxa, como é que eu cresço? Se tiver um concorrente aqui do lado, né? Uhum. Se der uma catástrofe climática, né? Se tiver uma pandemia, ninguém quer que isso aconteça, mas a É, vida real é assim, acontecem. exato, exatamente. Então, eu preciso cuidar dos dois, né? Não simplesmente me segurar na minha pessoa física, mas lembrar que tudo veio daquela fonte, né? Exato. Então, precisa ter um caixa naquela fonte. Acho que é É, basicamente é isso que a gente tá basicamente falando, isso, basicamente né? isso. É, bem legal. Cristiano, acho que a gente falou bastante de quanto vale nosso talento, né? E para finalizar, por que que tu acha que é importante mesmo eu parar para colocar ou num papel, numa caneta ou numa planilha todos esses custos e pensar diferente o meu valor hora? Maravilha, vamos fazer um desafio então. É, Vamos falar ali para isso. Fala pro pessoal. o pessoal, assim. Faz uma continha, pode olhar teu celular agora, né? Dá uma pause, olha o celular. Quantas chamadas de WhatsApp tu tiveste nessa 1 hora que tu ficou dedicada? Né? Então, essas interrupções, elas acontecem 24 horas por dia. Você não vai voltar a fazer a mesma coisa que estava fazendo, né? Então, assim, fica uma dica. Se você não tiver a condição de ter aquilo anotado para voltar ao ponto inicial, né, que é diferente, não adianta. A nossa cabeça não vai funcionar com 200 agendamentos, com 100 atendimentos, com compras, com marketing. Então, você não vai conseguir. Então, se você não anotar, vai estar tudo perdido, você vai começar sempre do zero. Na Uhum, medida que você começa, você não volta mais para o zero, você já está fazendo a sua trajetória. E à medida que isso começa a acontecer, você começa a ver que a tua hora talvez possa ser maior ou menor, dependendo do que tu entregas, e que talvez tenha formas de você ganhar mais, faturar mais, uhum, investir mais, né? Captar mais pacientes. Então, esse é o ponto. A gente não volta ao ponto inicial zero. A gente uhum, volta ao ponto que a gente parou naquele momento para fazer um atendimento e uhum, volta para ele. Então, começar é o primeiro passo. Depois, manter aquilo ali. Né? uhum, E aí você vai ver, poxa, ainda não preciso de um sistema, ainda não preciso de uma planilha mais complexa. Esse aplicativo já me serve. Legal. Quando as coisas vão evoluir, esse aplicativo talvez tenha que ser substituído por uma planilha mais complexa, um sistema online. E aí você vai ver. Mas é um passo a passo, não pula etapas, que é uhum, como um aprendizado, né? Primeiro a uhum, gente chora para ganhar, depois a gente começa a engatinhar, depois a gente uhum, cai, tropeça de novo e levanta, e depois a gente anda sozinho. uhum, Então, é assim também na vida profissional. uhum. Ser um belo profissional no que você faz, mas talvez as pessoas não saibam. E talvez você não saiba que você não sabe fazer as duas coisas: a gestão de uma empresa, a gestão de pessoas, a gestão de marketing e a gestão da tua entrega. Então, muitas vezes, esse olhar para dentro vai servir para que você enxergue como você pode fazer tudo e com quem você pode contar para fazer as coisas que você não vai ter tempo ou vai optar por não fazer. Perfeito, gostei da analogia do WhatsApp, porque uma coisa que eu falo é, você tem anotado todos os teus contatos no WhatsApp? E aí tu perde muito tempo só de salvar os contatos no WhatsApp. Então pensa quanto tempo tu perde, dinheiro tu perde por não anotar o teu dinheiro. Por Exatamente. não anotar onde sai, onde entra, onde, né? Né? E hoje o WhatsApp tem ali as etiquetas, você consegue É fazer uma alguma ferramenta que coisa. todo mundo sabe usar e que é simples, né? É, Mas eu garanto que tem números no teu WhatsApp que não estão salvos. Então, e assim como tem nos meus e tem de todo mundo. Por que não salvei? Né? Então, porque perdia tempo, é porque isso. Então, é da mesma maneira, é uma coisa tão simples. É olhar quanto entra, não simplesmente ficar na cabeça. É olhar quanto sai, não simplesmente ficar na cabeça. Ter anotado para... É aquela velha máxima, né? O que não é mensurável, não é gerenciável, né? Então, se a gente não exatamente. mensura, não tem como gerenciar alguma coisa. E não é porque é o teu serviço, a tua hora, que não é uma empresa. É uma empresa. Tem que olhar como uma Sim, empresa. exatamente. Né? Então, isso é. Muito obrigada, Cristiano. Acho que a gente entregou bastante aí sobre precificação. Tem mais alguma coisa que você lembra que seria interessante a gente falar? Posso te fazer uma última pergunta? Deve. E aí, marketing hoje digital é praticamente impossível eu ter um comércio, vender para o consumidor final, né? E não ter uma divulgação disso no digital. Quanto que você recomenda que lá naquela porcentagem se coloque para marketing? Tem um valor? Tem faixas de valor que você pode fazer. Então, se você está começando,
Normalmente você começa com investimentos mínimos em reais. Por quê? Porque o teu faturamento ele vai oscilar e você não vai ter um histórico, porque você está começando agora. Então é muito mais prático, poxa, eu vou investir com a Fabiola e com tráfego digital, R$3.000 por mês, né? E isso eu vou fazer por 6 meses, por 12 meses, porque é o processo, né? Funciona assim. Então você já tem um número, poxa, isso aqui vai custar R$30.000 por ano, e isso vai ser o responsável por eu captar mais clientes ou, né, melhorar o meu branding. À medida que o teu faturamento, depois de um ano, já é mais sólido, ou seja, não tem tanta oscilação, já está batendo a meta, ultrapassando a meta, você vai ver, poxa... Eu costumo dizer que essa empresa já maturou, né? Ela já tem nome conhecido e já está em presença digital. Aí você vai ver o seguinte, poxa, eu investi R$30.000 durante 12 meses e eu faturei, né, nesse período aqui, R$360.000, R$300.000 para a gente fazer uma conta. Poxa, quantos 30 mil representam dos 300? 10%. Poxa, e funcionou? Pô, funcionou se... Poxa, vai monitorando os 10%, vai aumentando o faturamento, vai investindo 10%. Ou se esse número faturou R$600.000, virou 5 e funcionou, vai no 5. Mas mantenha esses dois. Comece com um número e depois acompanhe por percentual sobre as suas vendas. Adorei. Porque tem muita gente que... Gostei muito da receita que você deu. A gente costuma dizer em marketing que uma empresa já maturada, ela tem que investir entre 5% a 10%. Né, do seu faturamento em marketing. Se ela já está maturada, ela já tem a presença digital, ela já está lá. Mas o que você me falou é o seguinte, nunca investi em marketing, nunca investi nessa presença digital, vou fazer um cálculo de futuro e de tempo, então vou colocar aí, isso aconteceu ano passado com uma empresa um advogado que entrou para minha agência. Eles colocaram lá, eu fiz um projeto, coloquei o valor total do projeto para 12 meses do projeto. E aí, hoje, a representação disso é bem abaixo do que eu tinha previsto para aquele faturamento que eles tinham, né? Então, é basicamente isso. Eu vou entrar para o digital, vou entrar para o marketing, vou colocar um valor por um período que eu vou colocar para depois mensurar quanto isso vai dar em porcentagem no meu faturamento. Exatamente. E, lógico, se a gente está falando de empresa, o ideal é que tu consiga ir diminuindo essa porcentagem, que aí é o lucro, né? Que é a sobra. Mas o ideal é isso, né? A gente... planejar o médio e longo prazo para a gente conseguir cumprir. Não adianta, não vai acontecer. A gente não vai emagrecer em 30 dias, a gente não vai ter resultados em 30 dias. É uma construção, tudo é um dia após o outro. Então, é nesse sentido que é importante a gente colocar isso como um planejamento. Né? Exato. É a disciplina que você pede das suas pacientes que você tem que ter no seu financeiro. Muito obrigada, Cristiano. Foi um prazer te receber aqui. Adorei. Quem sabe a gente pode conversar sobre a agenda em um outro momento. E se tiver alguma coisa... os seus contatos, por favor. Legal. Quem quiser saber do aplicativo, saber da planilha, como é que faz para entrar em contato com você? Vou deixar o meu contato do Instagram abaixo do vídeo. E vou dizer aqui, né, o meu contato profissional, que é www.lweducaçãofinanceira.com.br e o @ do Instagram, se tá difícil, tá errado. Se tá difícil, tá errado. Boa, legal. Então, vamos seguir lá o Cristiano e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Cristiano, foi um prazer te receber aqui e falar sobre como calcular o preço do meu talento, tá? Eu tenho um presentinho para ti, que é nutrição ali da List Medicina Saudável. A List Medicina Saudável é uma clínica de nutrologia que acontece ali em Balneário Camboriú, na rua 1500, no Sky Business Center, lá no 15º andar, onde tem a doutora Larissa Reinaldo, que é médica nutróloga, e ela faz acompanhamento, inclusive, de performance. Eu tô estudando muito, tô num projeto novo, preciso performar mais nesse meu trabalho. Ela faz esse acompanhamento saudável para que você tenha uma performance cognitiva melhor e consiga aí fazer todos os teus projetos acontecerem. Além disso, também ela trabalha com emagrecimento, tem a clínica de estética lá também, tem a criolipólise, tudo que a gente falou um pouquinho daqui acontece lá dentro da clínica. E um presentinho para você, ela é patrocinadora desse episódio do podcast. Muito obrigada.